Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria mais uma vez estar com você aqui nesta noite abençoada que o Senhor preparou para louvor da sua glória, noite de bênção para a nossa vida. E desde já agradeço a você que escolheu passar esse tempo aqui comigo de ministração da palavra. Que o Espírito de Deus venha falar poderosamente ao seu coração neste momento, em nome do Senhor Jesus, de forma especial aqueles que ainda estão impedidos de participarem dos cultos presenciais. Essa é uma oportunidade de você ser alimentado através da palavra de Deus, né? Pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook, hoje aqui falando através do Facebook a você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. A você que está chegando, irmã Alda, que o Senhor te abençoe. Que bom que a irmã escolheu passar esse tempo aqui comigo também de ministração da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Tem outra pessoa que entrou antes que eu não vi o nome, mas daqui a pouco também mandarei para você a minha saudação em nome de Jesus. Vamos orar, colocar nosso coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai bendito, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te agradecemos por esta noite, pela bênção de ter vivido mais um domingo na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido nesse tempo, Senhor, de pandemia. O Senhor tem preservado a nossa saúde, mas nós oramos por aqueles que enfrentam lutas, dificuldades e foram acometidos por esta enfermidade. Alguns irmãos e irmãs que estão, Senhor, internados, Senhor, nos CTIs. Nós oramos para que o Senhor venha restaurar, curar, renovar, em nome de Jesus, ó Deus, que seja um tempo de cura, ó Senhor, de restauração da saúde, da vida dessas pessoas, aqueles que estão, Senhor, enlutados, aqueles, Senhor, que perderam entes queridos, Senhor Jesus, que pelo poder do Teu Espírito sejam os seus corações consolados, Pai, em nome de Jesus. Que Tu uses a vida de homens, de mulheres cheios do Teu Espírito para terem uma palavra de bênção, de ânimo, e nós estamos crendo que após essa pandemia o Senhor estará, Deus, desde já o Senhor já está fazendo algo novo no nosso coração, algo novo na Tua igreja, no meio do Teu povo. Senhor Jesus, nós oramos para que Tu venhas fortalecer a fé das pessoas que ficaram fracas, ficaram desanimadas durante esse período de pandemia, gente que apostatou da fé, gente que deixou de congregar. Ó Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito venha convencer essas pessoas a retornarem à comunhão contigo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite abençoada, que o Senhor ministre poderosamente ao nosso coração nesta noite a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, que a unção do Teu Espírito venha, Deus, trazer ao nosso coração algo novo da parte do Senhor. Nós oramos, Te glorificando, Te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmã Lia também, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, minha irmã. Que bom você estar aqui nesse momento também de comunhão, de ministração da palavra. Eu quero muito, irmãos, que a gente possa ter um fundo musical, mas infelizmente sempre entram umas interferências de propagandas e isso atrapalha o momento da palavra. Então não vamos utilizar o recurso aqui de fundo musical. Nós vamos para a ministração da palavra, aquilo que Deus tem reservado
para o nosso coração, em nome de Jesus. Você que entrou, que eu não li o seu nome, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu também estou com saudade de Lia. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Transmita o meu abraço, meu beijo carinhoso aí para o Flávio, para a Charlene, para a Rebeca, para o Carlos. Que saudade, que vontade também de estar com vocês. Eu creio que em breve Deus vai nos dar esta oportunidade em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus e peço que vocês abram a Bíblia Sagrada no texto de Lucas, no capítulo 11. É um texto mais extenso, nós vamos fazer a leitura do capítulo 11 até o versículo 32. Quero que você acompanhe comigo. Grécia, que o Senhor te abençoe, Grécia. Em nome de Jesus, obrigado também por escolher passar esse tempo aqui de live comigo. Que Jesus abençoe poderosamente o seu coração. Vamos ler a palavra, queridos? Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo de número 32. Irmão Paulo Pimentel, que o Senhor te abençoe também em nome de Jesus. Cíntia, louvado seja Deus pela sua vida. Queridos, o texto da palavra nos fala de 2 filhos de um mesmo pai, para o qual não havia diferença entre um e outro, porque para o pai, os filhos, eles têm até diferença na questão de relacionamento com o pai, mas não de sentimento do pai para um ou para outro filho.
Pela lei, o filho mais moço ele tinha direito a 1/3 da propriedade do pai, enquanto o primogênito, aquele que ficou, ele tinha direito a 2/3. Na maioria dos casos, os herdeiros recebiam herança por ocasião da morte do pai. Qual então era o possível sentimento que dominava o coração do filho mais moço em relação ao pai? Eu penso que era o sentimento de desprezo e de arrogância. O desprezo é uma arma poderosa, capaz de ser usada por uma pessoa para atingir outra sem levantar suspeita de culpa. É comum alguém, motivado pelo sentimento de desprezo por outra pessoa, reagir com atitude de autodefesa, dizendo: mas eu não fiz nada. E isso quando não toma como testemunhas também outras pessoas, dizendo: você me viu fazer alguma coisa contra fulano? Claro que ninguém viu, porque o que decidiu fazer foi no coração. Você confiaria em alguém cujo coração é enganoso? Pois é assim que a Bíblia descreve o coração humano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Quem disse isso foi Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9. Tomar decisões com base no que sente o coração não é a maneira mais sensata de agir, porque o sentimento e as emoções não combinam com a inteligência madura que leva em consideração também as consequências do que se está decidindo fazer ou não. E junto com o engano e a corrupção do coração está a arrogância. A arrogância é fruto do orgulho que impede alguém de se humilhar e aceitar a posição mais baixa. A decisão do filho mais moço foi uma decisão do coração que o levou a tomar uma atitude. E a atitude que ele tomou foi a de se distanciar do pai. Toda vez que uma pessoa se deixa dominar pelo orgulho, pela autossuficiência, outra atitude negativa que ela toma se evidencia, que é a de se distanciar, até mesmo de quem mais a ama, como uma declaração de impedimento a qualquer um que queira se intrometer nas suas decisões, tomadas conforme o seu coração impulsivo, pela satisfação da própria vontade, custe o que custar. Sim, quando uma pessoa toma uma decisão acerca de alguma coisa sem consultar outra, ela está com isso dizendo: quero caminhar sozinha. E o que um pai, depois de criar um filho, tendo em relação a ele as melhores expectativas quanto ao seu futuro, descobre que o filho se tornou insensato, apesar da boa educação e exemplo que teve através da própria criação. O que um pai que tem essa experiência vai sentir no seu coração? Se esse pai mesmo, ele ensinou ao filho que a relação entre as pessoas não pode ser vivida na base da chantagem ou do domínio sufocante da vontade individual de cada um, não resta mais nada a esse pai a não ser respeitar a decisão do filho. Ainda que insensata do seu ponto de vista, já antevendo o pai, pela sua experiência, pela sua sabedoria, a ruína iminente de quem decidiu agir impulsionado pelo coração. O versículo 13 diz que o filho, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E a primeira ironia do texto é que o filho por si mesmo não teria nada se não tivesse recebido do pai. Então o que podemos avaliar é que
pela atitude generosa do pai, é que o filho se apossou daquilo que não foi ele mesmo quem ajuntou. E quando decide ir para uma terra distante, depois de pegar os bens que lhe foram concedidos pelo pai, esse filho dá uma forte declaração de que não quer ser alvo de censura de ninguém pela forma como gastará os seus bens. Mais uma vez está evidente a atitude orgulhosa de alguém que não permite ao próprio pai interferir nas suas decisões. Enquanto isso, a palavra de Deus recomenda o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa palavra foi dita pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 12, versículo 16 de Romanos. Isso significa o quê? Que o esforço que cada um de nós precisa fazer para manter o compromisso de compaixão um pelo outro é exatamente isso que nos coloca no lugar do outro e não se sentir acima de ninguém. Em vez de priorizar a vontade própria, condescender com o humilde significa contribuir para o bem-estar daqueles que esperam tão pouco de nós, mesmo diante da nossa capacidade de fazer além das suas expectativas, pessoas com quem devemos aprender a conviver e que aprendem a viver satisfeitas com o que têm, sem necessariamente agirem cruzando os braços diante das possibilidades de terem mais não para acumularem para si mesmos, mas para se tornarem úteis servindo uns aos outros. E depois de ir para uma terra distante, fora do olhar cuidadoso do pai, o filho mais moço, o texto diz que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse é o grande risco que corre uma pessoa que tem muito, né, de perder tudo, por não admitir a sua falta de capacidade para administrar, nem reconhecer a necessidade que tem de estar perto de alguém a quem deva prestar conta da sua vida. Viver dissolutamente é também arriscar viver sem ter que dar satisfação da sua vida a ninguém. Enquanto estava com o pai, a herança do filho mais moço lhe garantia um futuro certo de desfrute dos bens que nada lhe custou para ajuntar. Só podemos ter garantidos nossos bens quando os deixamos na mão do pai. Devemos lembrar que Jesus estava falando para um público judeu, e para os judeus tratar de porcos era o cúmulo da degradação, porque o porco é considerado um animal imundo na cultura judaica. Imagine então, para um judeu, ouvir a história de alguém que deseja comer a comida dos porcos, o que inclusive lhe foi impedido. Muitas pessoas afastadas de Deus não querem admitir que estão se alimentando de lavagem de porcos, de resto do que o mundo lhes oferece. Pelo contrário, quando você encontra alguém que está desviado da presença de Deus, alguém que não quer mais saber da comunhão com a igreja, essa pessoa procura sempre se apresentar como se estivesse vivendo da melhor forma possível, não admitindo a miséria em que se encontra por causa do orgulho e da arrogância que domina o seu coração. Mas chega um momento na vida miserável desse filho em que ele se levanta, mas se levantar simplesmente sem se movimentar para alguma direção seria o mesmo que permanecer caído. Quem se levanta sem reagir, movido por um propósito,
cai de cansaço, porque fica estagnado no mesmo lugar, sem expectativas de mudança da realidade que enfrenta. Porque ficar parado também cansa. E quando, agora de pé, ele cai em si, aí sim resolve fazer o que não era nada fácil para ele: tomar o caminho de volta. Muitos que pecam e se afastam de Deus enfrentam o grande combate até retornar à presença de Deus por causa do seu orgulho e da sua arrogância. Para aquele filho, cair em si era se deparar com a sua própria miséria, mas voltar para casa se torna um outro grande desafio, porque na cabeça do filho mais moço, não é só o pai que o aguarda, não é só o pai que espera o seu retorno. Lá está também o irmão mais velho, pronto para lhe dizer: bem feito, eu já sabia. E também os próprios empregados do seu pai, que se não lhe disserem, pelo menos vão pensar lá ao seu respeito: nunca fez por onde merecer, nem o que gastou dissolutamente. Imagine esse rapaz caindo também no próprio descrédito, na vergonha, né, exposto à vergonha por parte dos empregados do próprio pai. Parece que na reconciliação das pessoas com Deus, nós da igreja temos feito muito pouco para ajudar nesse processo. Isso porque nós assumimos mais uma postura de acusação e de condenação do que de intercessão compassiva pelos perdidos. Penso que poucos de nós temos feito para que quem está de fora se sinta atraído para a igreja, pois até os nossos eventos têm mais ênfase na manutenção dos salvos do que no resgate dos perdidos. E isso quando o nosso próprio testemunho também não estimula as pessoas a crerem em Jesus, porque veem em nós prioridades que nos assemelham mais com o que busca a estabilidade de vida, as conquistas desse mundo, do que os valores do reino de Deus. Mas o que muitas vezes nem nós da igreja vemos em termos de possibilidade de arrependimento, de conversão, de transformação de uma pessoa, o pai vê no mais vil pecador um filho, ainda que distante dele, como foi o que aconteceu comigo e com você. Nós fomos atraídos pelo olhar de Deus, como olhar não foi um olhar de condenação de um juiz para o réu. Nós fomos atraídos por Deus através do seu amor de pai, por intermédio de Jesus, o seu unigênito, que se tornou nosso advogado para absolvição e para nossa salvação. Assim aconteceu com esse filho que, tão logo alcançado pela vista do pai, que correu ao seu encontro, agiu com ele com o mesmo amor, desde quando ele deixou a casa paterna em busca da realização dos seus próprios desejos, e mesmo tendo realizado todos eles, não satisfeito, não foi possível ele se satisfazer com a realização dos seus desejos. Ele retorna à casa do pai, onde encontra sim a verdadeira satisfação e de onde nunca deveria ter saído. A primeira atitude do pai é a de colocar no dedo do filho pródigo o anel. O anel é símbolo da autoridade restituída ao filho. Essa autoridade foi a que Deus nos deu quando reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, renunciando ao poder do diabo que agia com opressão sobre nós. Pelo poder do nome de Jesus, nós podemos declarar desfeitas todas as artimanhas do diabo, nosso antigo senhor, nosso antigo dono, contra a nossa vida, que agora está escondida em Cristo. A cruz passou a ser para nós sinal da quebra de toda maldição, porque nos tornamos benditos do Senhor, aproximados por Jesus para uma vida de comunhão eterna com Ele. No tempo de Jesus,
Os escravos não andavam calçados. Por isso que nessa parábola, quando ele fala desse filho que retorna à casa do pai, além do anel, que é a autoridade do pai restituída ao filho, o que era pródigo recebe também sandálias para os pés. A Bíblia diz que devemos andar calçados com a preparação do evangelho da paz, o que significa que não somos mais escravos do pecado, mas reconciliados com Deus através do sangue de Jesus, que nos tornou livres para louvor da sua glória, para servirmos a Deus em amor. A decisão do pai de colocar o anel no dedo do filho, lhe restituindo a autoridade, e de colocar nos seus pés as sandálias, é uma declaração de liberdade ao filho, que a partir daí pôde escolher ficar ou ir embora. Porque depois de toda a experiência vivida, o filho não deveria se sujeitar sob quaisquer circunstâncias, permanecer, estar junto com o pai por uma pressão, por uma obrigação, mas a decisão de permanecer com o pai deveria ser fruto de uma atitude de amor. Tudo resolvido então para o filho pródigo? Com o pai, sim, mas agora ele enfrentaria outro grande desafio, o reencontro com o irmão mais velho, que quando ouve músicas e dança num primeiro momento ficou furioso, mas depois ele além da fúria, ele fica também indignado com a atitude do pai de dar do que era seu, né? Era do próprio pai, aquele que não teve o zelo de preservar o que tinha gastado dissolutamente. Parecido com a gente quando determina para Deus a quem ele deve ou não abençoar, conforme aquilo que a gente entende das bênçãos de Deus sendo ministrados segundo o mérito de cada pessoa. O filho mais velho, ele trabalhava para o pai, dominado pelo senso da obrigação, de tal maneira que há muito tempo ele estava insensível e indisposto para a celebração. No nosso caso, é quando desempenhamos de maneira tão perfeita, mas também tão mecânica, as nossas funções de ministério na igreja, que já não as desempenhamos mais como que nos alegrando em Deus, pela oportunidade que ele nos deu de o servirmos, mas como uma obrigação a ser cumprida. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, a Bíblia diz. É difícil entender, mas nem todos estão no mesmo espírito de celebração e alegria pela bênção e pela vitória alcançada por alguém. Principalmente se aos nossos olhos aquela pessoa nada fez para merecer, enquanto que nós ainda não alcançamos o que ela alcançou, mesmo tendo trabalhado tanto na igreja. Quando o Deus da igreja resolve honrar, abençoar alguém, ele o faz a quem prioriza a comunhão com ele. E em vez de trabalhar por coisas, trabalha por pessoas. A mentalidade de servo do filho mais velho o tornou muito eficiente nas coisas que ele fazia trabalhando para o pai, mas completamente deficiente no que dizia respeito ao relacionamento tanto com o pai quanto com seu irmão. E essa distância do filho que não foi para longe do pai era tão nítida que, ao falar do irmão mais novo, se refere a ele como esse teu filho e não como o meu irmão. Com isso ele se desvincula da ligação fraternal com o filho pródigo. Não basta estar perto, tem que estar junto. O filho mais velho nunca se afastou da ocupação do trabalho nas coisas do pai, como ele mesmo afirmou com verdade: há tanto tempo te servo. Mas também nunca se sentiu em comunhão com o pai, que lhe disse: meu filho, tu estás sempre comigo. O versículo 32 termina sem dizer se o filho mais velho aceitou entrar para a festa do filho mais moço ou permanecer do lado de fora. Mas o pai é decisivo em dizer que esse
teu filho, como disse o irmão mais velho, continuava sendo o seu irmão. Ou seja, o pai devolve ao filho mais velho a responsabilidade de reconhecer o irmão mais novo. Essa parábola fala de um episódio que reúne pessoas de bom caráter, mas com personalidades diferentes. Se a história continuasse, concluiríamos que nem todas as coisas foram resolvidas entre estes dois irmãos na questão que envolvia a sua relação. Mas o que a mensagem quer nos ensinar é sobre a decisão que temos que tomar de convivermos uns com os outros, suportando-nos em amor, apesar de sempre mantidas as nossas diferenças. Nós não fomos chamados para sermos idênticos, negarmos a nossa individualidade. Nós fomos chamados para fazermos a diferença na convivência uns com os outros. E é isso, meu irmão, minha irmã. O que Deus espera de mim e de você é um coração grato pelas oportunidades que Ele tem nos dado de o servirmos. Eu gostaria muito de ver aquele tumulto na igreja, de pessoas, umas se adiantando às outras, aquela confusão na igreja, das pessoas querendo chegar uma na frente da outra para servir. Das pessoas dizendo, não, eu agora é que quero abençoar, eu agora é que quero fazer essa tarefa, agora é a minha oportunidade. Mas parece que a gente tem visto o contrário. As pessoas transferindo responsabilidades e quando assumem determinadas responsabilidades, as assumem sem, de fato, derramarem sobre aquilo que estão fazendo o coração. Porque tem um coração de servo e não tem um coração compreendido como filho que está fazendo para o Pai. Que Deus desperte em nós amor, paixão por Jesus, porque isso refletirá também na forma como nós reagimos diante das tarefas do ministério que Ele nos confiou, cuidando mais de pessoas, se interessando mais por pessoas de que de coisas. E com isso Deus sendo glorificado, vidas sendo edificadas em nome de Jesus. E o nosso adversário, que o tempo todo nos estimula ao egoísmo, ele perdendo lugar na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele desperte em nós esse espírito de comunhão com o Espírito Santo e que o nosso serviço a Deus seja resultado primeiramente da nossa comunhão com Ele. Em nome de Jesus. E para quem precisa fazer o caminho de volta, que Deus faça com que o olhar se volte para Jesus e não para aqueles que estão observando o seu retorno, aquilo que vão falar de você, o que vão criticar ao seu respeito. Seu compromisso é com Deus. E quando você assume o seu compromisso com Deus e se humilha e retorna, com certeza Deus vai incluir outras pessoas nesse propósito de serem abençoadas através da sua vida, porque você resolveu ouvir a voz de Deus. Então, se necessário, retome o caminho de volta e o Senhor vai abençoar a decisão inteligente de você retomar a caminhada com Ele. Eu quero orar junto com você neste momento, agradecendo a Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de recebermos essa palavra em nome de Jesus e que o Senhor fortaleça você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque a tua palavra é maravilhosa, ela nos sustenta, ela nos fortalece. Nós queremos, Senhor, a exemplo desse filho pródigo que teve a oportunidade de se arrepender, de retomar o caminho de volta, de ter aprendido com as experiências que teve, experiências desagradáveis que ele teve. Nós queremos, Senhor, nos voltar para Ti. Nós queremos, Senhor, descobrir
tempo de desfrutar do teu amor, da herança que o Senhor tem para nós, como aquele filho mais velho desconhecia. Nós queremos há tempo, Senhor, da comunhão contigo, ter essa descoberta do teu amor por nós, de que tudo que o Senhor tem é nosso. Ó Deus, para que não tenhamos apenas um coração de servo obediente que cumpre as suas obrigações, mas muito acima disso, que o que fazemos seja fruto do nosso amor por ti, Senhor, e do nosso interesse por vidas, de ver o teu reino sendo expandido através do nosso ministério, através das oportunidades que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja em qual for a necessidade que encontrarmos na nossa igreja, que nos antecipemos em servir, que procuremos, Senhor, nos oferecer para servir, essa disposição, Senhor, espontânea de servir. É isso que nós queremos pedir ao Espírito Santo para gerar no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos levantar, não para ficarmos estagnados, parados no mesmo lugar, mas para seguirmos uma direção que vai nos fazer crescer, amadurecer e compreender qual a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você tenha uma semana cheia da graça de Deus, em nome de Jesus. A todos aqueles cujos nomes eu não mencionei, que sei que estão aí assistindo, eu vou daqui a pouco mandar o meu abraço para você também. Deus os abençoe, tenha uma ótima semana cheia da graça e da presença do Senhor, em nome de Jesus.